Porque o que acontece? O policial não tem medo de bandido, cara. O policial tem medo... da justiça. Da justiça. Tem medo porque às vezes ele acaba sendo mal interpretado ou acaba não conseguindo utilizar as palavras corretas para tentar descrever a dificuldade da tomada de reação, né? A análise. Por mais que seja treinado, né? Por mais que você seja treinado, existe uma dificuldade, né? Tipo, em analisar algo de maneira precoce. E um policial é um representante do povo, ele não é um super-humano. Um policial é um cara comum, como qualquer um que está assistindo aqui agora, entendeu? Como teu vizinho, entendeu? Uma pessoa que saiu do povo e simplesmente entrou para a polícia. Ele tem a mesma limitação humana que qualquer um que está em casa. A questão é que é muito fácil você fazer uma análise, né? Dentro de uma sala com ar-condicionado. E qualquer local, né? Qualquer país, né? Qualquer lei inteligente... Ela pune o cara que deu início à ação violenta, entendeu? Mesmo que haja um efeito colateral, ela pune o cara que dá início. É um negócio que outro dia eu estava conversando com um amigo, né, mudando um pouco, falando, mas e sobre bala perdida, né? Mas e se bala perdida que pega, mas o policial não pode? Cara, se porventura o policial dá um tiro durante uma troca de tiro, que pode acontecer sim, é um efeito colateral. Pode acontecer mesmo que um policial treinado dê um tiro, pode sim acertar um civil, por que não? A gente não está numa guerra regular, a gente não está no meio de uma selva que tem tropa amiga e tropa inimiga. A gente está num ambiente urbano, tá todo mundo ali. O policial, se ele, por exemplo, se ele balear alguém que não mereça ser baleado, você pode ter certeza que o primeiro que vai puni-lo vai ser ele mesmo. Ele vai se punir, entendeu? É uma vergonha, entendeu? Para acontecer, por mais que ele não tenha culpa. Aí você fala... aí vem todo mundo, né? Vem o mundo inteiro, vem a imprensa, vem a justiça, vem tudo, tipo, querendo prejudicar o policial ou atribuir a culpa, mas... Será que é a culpa do policial? A culpa será que não deveria, né? Pensando, né? Um raciocínio aqui, eu pensando comigo mesmo aqui, né? Passar para você sobre o que eu penso a respeito. Será que, mesmo que um tiro de uma bala perdida seja da arma de um policial, será que é o policial que tem que ser responsabilizado? Por que não o bandido? Porque sabe quem é que sofre quando você acaba perseguindo o policial? O povo. É o cara que mora na comunidade, porque ele começa a fazer com que o cara finja que não tá vendo. Ele fala, puta, eu vou passar batido, nem vou tentar fazer nada, porque quem não faz não erra. Aí a população mesmo acaba sofrendo. Obviamente que qualquer tipo de excesso tem que ser verificado, tem que ser punido, sem dúvida nenhuma. Mas o efeito colateral tá aí. Porque se eu tiver que ser punido por um efeito colateral, algo que eu não tive a intenção, algo que eu fui obrigado a intervir de maneira mais enérgica, eu fui obrigado, eu estou representando o Estado, e ainda assim eu tenho o mundo todo contra mim, você não concorda que você desestimula o cara, ou o cara acaba tentando procurar caminhos de não interferir para ajudar uma pessoa que está ali no momento fragilizado, porque quem não tenta não é? Você acha que esse pensamento não acontece? A gente treina para que o efeito colateral não aconteça. Nós treinamos todos os dias, a gente leva, né, o treinamento a sério, justamente para que não aconteça, entendeu? Pode acontecer? Pode, mas é difícil acontecer um tiro de bala perdida por parte do policial. Eu acho que é bem difícil. Pode acontecer, como eu disse, mas não é comum acontecer. É muito provável, entendeu? Quando tem, se a gente for pegar casos aí de tiros que atingem pessoas que não deveriam ser atingidas, é muito mais por parte do criminoso que do policial. Até porque o policial, para puxar o gatilho, ele pensa. O policial não dá muitos tiros, não tem o costume de dar muito tiro em ocorrência. O volume de tiro de um ato criminoso, né, tipo de um roubo a banco, os caras tomam uma cidade para roubar uma agência bancária. O volume de tiro deles é infinitamente maior. Eles ficam atirando em poste, atirando em luz, atira para cima, atira em direção à via. Eles atiram para tudo que é lado. O policial não, o policial dá tiro pontual. Mas é inegável que esse erro pode acontecer. Lógico que pode. É humano que está ali. A população, a parte jurídica, eles precisam entender o que eles querem da polícia. Porque se eles quiserem perfeição em 100% dos casos, nós teremos que substituir o material humano por robôs.
Entendeu? Não tem como ter perfeição em 100% dos casos. O que a polícia precisa hoje, a polícia está carente, é de uma proteção do jurídico, é de uma proteção da população, porque é um cara comum que entrou para a polícia que está lá para lutar, para defender o povo. Entende? E se uma fatalidade acontecer, saiba que ele mesmo vai se punir. Eu não preciso de mais ninguém para acabar com a minha carreira, para acabar comigo. Você acha que eu quero? Você acha que isso é intencional? Não. Mas se eu agir naquele momento, se eu tomei a decisão de agir naquele momento, é porque eu quero sanar uma situação que eu entendi naquele momento, com pouco recurso de tempo ali que eu tenho, eu entendi naquele momento que é o melhor caminho a ser tomado. Porque se eu tiver a opção de não ter a troca de tiro, é óbvio que eu vou escolher por não ter. Entende? Se está tendo, é porque eu não tive uma outra oportunidade. Entendeu? Então, se Deus me livre alguma coisa der errado, não é o Pedrinho, entendeu? Mas é a instituição. É um cara que está representando o Estado, que está tentando defender alguém do povo. Porque quando você começa a ser coagido nesse sentido, você faz com que uma tropa fique com medo de ter que pagar um advogado ou ter que se explicar. Sabe, tipo, e quem acaba sendo vítima nesse momento é a população. Que às vezes tem um policial que está assistindo uma cena, mas ele está sendo tão martelado, ele está apanhando tanto de tudo que é lugar, que ele às vezes finge que não vê, e a gente não tem esse dado. Não existe uma estatística de policiais que fingem que não viu uma ocorrência. Se ele estiver no carro dele trancado, no isso filme, tem um negócio acontecendo, o cara do lado não sabe que aquele carro lá dentro tem um policial. Entendeu? Mas se ele é um cara que tem um respaldo, ele pode muito bem ajudar essa pessoa. Entende? E eu tenho certeza que 99% das ações que ocorrem em intervenção policial, elas são muito bem sucedidas. Então a população, o jurídico, eles precisam entender o que eles querem exigir do policial. E nesse ponto aí, cara, acho que é importante destacar que o maior efetivo policial é o efetivo da folga. As polícias já têm um baixo efetivo trabalhando. Então, se você considerar que um policial militar, que é o policial ostensivo, em regra, os estados estão com baixo efetivo, tem mais a folga, que é 3 vezes aquele efetivo do dia, né? O policial trabalha no dia, fica 3 em casa. É isso aí. E aí, quando a sociedade não dá respaldo, o judiciário, a legislação não dá respaldo, esse efetivo de folga começa a se omitir nesse ponto que você falou. Não tem uma estatística sobre isso. Não tem, porque você não tem como medir. E não vai ter o efetivo policial em toda a esquina. Mas pode ter um policial paisano, de folga, no teu carro, que vai reagir a uma ação e vai evitar um mal maior. Se você tem o apoio da sociedade e do judiciário, você quadriplica o efetivo de polícia. Entendeu? O policial de folga, ele evita. Porque, imagina, além de tudo, né? Ele ter que se explicar e ter que pagar advogado, já trabalha pra caramba, sabe? Tipo, já tem as contas ali todas regradas, no limite, tudo. O pessoal precisa entender quem é que realmente está do lado dele. Tem muito discurso bonito, né? Tem muito discurso que finge que protege o povo, entendeu? E às vezes o policial, por ter um discurso mais bronco, por ter histórias mais de violência, acaba não sendo muito bem entendido pelo povo. Mas o policial, ele é um cara que ele tem capacidade para ser violento. Não que ele seja violento. Ele não promove violência. Ele reage à violência. Entendeu? E o policial é a força armada do nosso lado. Porque o lado de lá tem arma, muita arma, tem munição à vontade e não tem sentido, entendeu? A população abrir mão de um cinturão real que protege a democracia. Quem protege a democracia é a força policial, que é o que garante a lei e a ordem. Porque o que vale um papel com uma assinatura de um juiz se o mandado de busca e prisão não tem por quem ser cumprido? Ah, está condenado a 30 anos, ótimo. Mas quem é que vai cumprir isso? Entende? Quando a gente fala sobre os morros aí do Rio de Janeiro, por exemplo, quantos caras não estão procurados lá dentro? Quantos procurados pela justiça não tem lá dentro que às vezes a caneta do juiz não consegue chegar porque há uma limitação no braço, entendeu? Executor da prisão, em conseguir encontrá-lo. Entende? A polícia do Rio de Janeiro, ela é uma polícia extremamente competente, vive numa guerra. Conheço bravos guerreiros aqui,
mas às vezes você tem informação que um determinado procurado está numa casa X dentro da comunidade, mas para você chegar nessa casa, te consome tanto tempo de combate para que você consiga fazer uma progressão com segurança, que a hora que você está chegando, por exemplo, na rua em questão, já passou 1 hora de troca de tiro e esse cara já não está mais lá. Aquela informação que até então era uma informação boa já não é mais. O que vale? A gente ter a lei. A nossa lei não atinge muitos locais hoje dentro do país por ter território dominado. Então a caneta ela só tem poder quando ela tem o braço armado para executar o que foi determinado. Aí sim a gente tem uma democracia. Porque se a gente não tem esse executor, a gente acaba vivendo numa anarquia. Porque a lei deles, a lei das ruas, né, a lei do crime organizado, a lei própria que eles têm, atinge a sociedade como um todo. A gente sofre com a lei deles. Entendeu? Porque tudo que eles fazem acaba refletindo no nosso bem-estar aqui fora. Mas e a nossa lei? Será que está chegando em quem deve chegar? Entendeu? Os cumpridores de lei, nós somos cumpridores de lei. A lei, tipo uma determinação judicial, é cumprida à risca quando ela chega até nós. Entende? Mas o cara que está protegido por uma comunidade, por um cinturão, esse papel assinado por um juiz não tem o mesmo valor. E se ele já não respeita a lei, porque se ele respeitasse, ele não estava... Não teria cometido o primeiro. Não estava cometendo o crime, né? Ele já não respeita a lei e ele sabe que a polícia não está patrocinada pela sociedade para atuar. Ele sabe que o policial de folga tem uma tendência a se esquivar. A se esquivar, Tem uma tendência. É até meio, constrangedor citar que o policial ele se omite na folga. Mas o Estado está dizendo para ele, não faça. Porque se você fizer... você vai responder sozinho.